Fala pessoal, professor Gessé aqui. Hoje vamos falar sobre propriedades interatômicas, tá bom? É bem tranquilo, então segue aí pelo seu livro, né, caderno 1, capítulo 2, a partir da página 25. Então, galera, né, os átomos diferentes, né, eles podem ter mesmo número de prótons, nêutrons, elétrons ou mesmo número de massa, tá bom? Então, a gente vai conhecer a partir de agora átomos diferentes que possuem aí, às vezes, mesmo número de prótons, mesmo número de nêutrons, elétrons ou massa. E para isso a gente tem termos que classificam esses tipos de átomos, né, e suas semelhanças, tá? São propriedades interatômicas, mas a gente conhece isso aqui também como semelhanças atômicas, tá? A gente tem aí isotopia. O primeiro caso é a isotopia, átomos com o mesmo número atômico, tá? Lembrando que o número atômico é aquele número Z, tá? Que fica lá embaixo, né, no átomo e que representa a identidade do átomo. Então, átomos com o mesmo número atômico. Vai ter átomos do mesmo elemento químico. Como eu falei, o número atômico ele é a identidade do átomo. Então, se ele tem o mesmo número atômico, ele vai ser o mesmo elemento químico. Com isso, né, esse grupo de átomos, eu vou ter o quê? A formação de isótopos, tá? São os isótopos que, na verdade, né, representam aí o caso de isotopia. Então, a gente vai já ver a classificação deles, a característica deles quimicamente. Então, eles possuem propriedades químicas iguais, pois apresentam o mesmo número atômico, mas propriedades físicas diferentes, como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e por aí vai. E número de nêutrons diferentes, tá? A gente tem aqui um exemplo bem clássico de isótopos, tá bom? Que é o elemento urânio, que tem 3 isótopos encontrados na natureza. O urânio é 234, que é a massa dele, e embaixo você percebe que nos 3 exemplos eu tenho o número 92. Isso quer dizer que esse elemento químico, tá? Ele apresenta mesmo o número atômico, né, galera? Aqui, ó, esse 92 é o Z, tá? É o número atômico desse urânio. Esse outro também tem 92, que é o Z, que está aqui embaixo, ó, tá? E aqui também eu tenho o mesmo número Z. Então, eu posso afirmar que esses 3 urânios aqui, eles são isótopos, tá bom? E a gente percebe, né, galera, que aqui em cima, ó, a massa dele, né, que é representada por A, é diferente. Aqui é 234, aqui é 235 e aqui é 238. Então, eles vão apresentar mesmas propriedades químicas, né, propriedades químicas iguais, mas propriedades físicas diferentes, e o número de nêutrons aqui é diferente. Se tu subtrair, né, 234 menos 92 vai dar uma certa quantidade de nêutrons. 235 menos 92 vai dar outra quantidade de nêutrons, e assim também aqui no último elemento químico. Então, eles apresentam um número de nêutrons diferentes. Tranquilo? Então, vamos lá. Esse é o primeiro caso de semelhança atômica. O nome do isótopo é o nome do próprio elemento, seguido do seu número de massa. Então, se eu vou dar nomes a esses urânios aqui, eu sigo o mesmo nome. Então, é urânio, só que segue o número de massa. E esse aqui esse primeiro caso é o urânio 234. Esse outro é o urânio 235. E esse último é o urânio 238. Tá? Assim como no caso do carbono, existe o carbono 14, carbono 16 e por aí vai. Mas temos o caso especial, né? Os isótopos do hidrogênio são os únicos que recebem nomes especiais, né? Eu tenho aqui, ó, o hidrogênio sempre com o mesmo, tá, número atômico igual, ó. Aqui embaixo é 1, tá? O Z dele aqui é 1. Esse número atômico aqui também é 1, tá? E esse número atômico aqui também é 1, tá bom? Também é 1. O que diferencia é a massa. Esse aqui tem massa 1, massa 2 e massa 3, mas eles são o mesmo, pertencem ao mesmo elemento químico, mas com propriedades físicas e números de nêutrons diferentes. Então aqui eu tenho conhecido como hidrogênio leve ou prótio. Tem 0 nêutrons, galera. Ó, se tu subtrair, né, vai ter 0 nêutrons, 1 menos 1. E a abundância está na natureza dele, ó, 99,99%. É o mais abundante, né, na natureza, tá bom? O mais simples, o mais leve, né, e o mais abundante. O segundo caso é o hidrogênio chamado de hidrogênio pesado, ou deutério, tá? Se tu fizer a subtração aqui, né, 2 menos 1 vai dar o quê? 1 nêutron, tá? Para quem não sabe fazer esse cálculo do número de nêutrons, na primeira aula sobre, né, características das partículas atômicas, eu ensinei como é que calcula. A abundância dele já é bem pouquinha, né? Justamente porque sobra um resquício aqui desses outros, né? 0,0026%, tá bom?
Então aqui, galera, nesse último caso eu tenho o trítio, né, o trício ou tritério. Ele tem esses três nomes, né? Tanto faz você chamar. Possui 2 nêutrons, né, mais pesados um pouquinho do que o segundo, e a abundância nele só tem traços, né, não tem nem como colocar em números, tá? Não tem nem como colocar uma porcentagem porque é bem pouquinho, tranquilo? É bem raro. Esse aqui é o mais comum, esse aqui é raro, esse aqui também é muito mais do que raro, tranquilo? O segundo caso é a isobaria, né, ou os isóbaros. Fala assim, ó, átomo que tem o mesmo número de massa, mas com números atômicos diferentes, portanto, átomos de elementos químicos diferentes, são chamados de isóbaros. Então você vai prestar atenção aqui, tá, no número de massa, galera. Ó, deixa eu marcar aqui para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho o nitrogênio com número atômico 6, né, e eu também tenho aqui outro nitrogênio com número atômico 7, só que eles não são o mesmo elemento químico, tá? Porque esse Z aqui embaixo é 1, né? E esse número 7 aqui embaixo identifica outro elemento químico, apesar de ter o mesmo nomenclatura aqui, o mesmo símbolo químico, né? Mas eu vejo que aqui em cima, ó, a massa é 14 e aqui em cima a massa é 14. Então eu posso afirmar que eles são isóbaros, porque apresentam o mesmo número de massa, tá? É até bem legal você lembrar, né, que esse Azinho aqui, ó, lembra do número de massa, tá? Lá no isótopo, deixa eu botar aqui para vocês. Tá? No isótopo eu tenho esse Pzinho aqui, ó, né, que lembra o número de prótons, né, que é o mesmo número atômico, tá bom? Seguindo, eu tenho a isotonia, né, átomos com o mesmo número de nêutrons, mas com número atômico e número de massa diferentes, são chamados de isótonos. Então, galera, aqui é bem simples, eu tenho aqui o átomo de flúor e o átomo de neônio. Todos os dois têm 10 nêutrons, né? Ó, cálculo do número de nêutrons. Tá bom? Deixa eu só representar aqui para vocês não ficarem com dúvidas. O número de nêutrons, tá? O número de nêutrons de um átomo, ele é o seguinte, ó. O número de nêutrons de um átomo é o seguinte. Você vai pegar a massa menos o número de prótons, tá? Foi o que ele fez aqui, ó. O número de nêutrons para o flúor é N igual a 19, que é a massa que fica em cima de forma geral, né? Isso às vezes varia por conta da tabela periódica que você está usando. Aí ele pegou aqui a massa menos o número Z. Dá 19 menos 9, dá 10. Para o neônio ele fez a mesma coisa. Ele pegou aqui a massa, subtraiu do número atômico. 20 menos 10 também dá 10. Então, o Z e o A dele são diferentes, né? Que eu tenho 9, que eu tenho 10, que eu tenho 19, que eu tenho 20. Mas o número de nêutrons deles é igual. Então eu posso chamar eles de isótonos, tá? E eu posso lembrar desse Nzinho aqui, ó, que representa, né, posso fazer uma ligação com o número de nêutrons. Tranquilo? Então essas são as semelhanças atômicas até agora. Eu tenho a formação de íons, mas eu vou falar só depois para vocês. Fiquem com esses 3 casos, tranquilo? Revisem o que eu falei aqui. Peguem outros exemplos, eu falei algumas curiosidades, mas peguem outros exemplos para estudar, tá? Outras semelhanças atômicas que existem ainda, tá? Que são os isoeletrônicos. Eu poderia até falar logo antes da formação de íons aqui para vocês. Não, átomos e íons que têm o mesmo número de elétrons são chamados de isoeletrônicos, tá? E aí, se tu for contabilizar, né, a quantidade de elétrons que tem aqui em cada um, mas você vai precisar saber o que é essa carguinha aqui, ó. Mas eu vou dividir ela em outra aula, tá? Então aqui a gente tem um pequeno resumo, né? Isótopos, como eu falei, o Pzinho lembra que é o mesmo número de prótons, mesmo número Z. O isótonos, mesmo número de nêutrons. Isóbaros, mesmo número de massa. E o isoeletrônico, que eu vou fazer em uma aula especial, vai ser o mesmo número de elétrons, tranquilo? Então, forte abraço e até a próxima.